Eu sempre pensei que teria uma vida comum, aquela história clássica de encontrar alguém, casar, construir uma família e envelhecer de mãos dadas. Aos 30 e poucos anos, não imaginei que estaria escrevendo mentalmente as ruínas de um casamento que, um dia, eu jurei ser eterno. Hoje, sou uma mulher recém-divorciada, tentando entender em que ponto exatamente a promessa de para sempre virou até aqui. Conheci meu ex-marido quando eu ainda tinha 20 e poucos anos. Ele era encantador, espirituoso, cheio de planos grandiosos para o futuro. Nós dois éramos jovens e acreditávamos que o amor era suficiente para sustentar qualquer dificuldade. Lembro das nossas primeiras conversas, madrugada adentro, em que sonhávamos juntos com uma casa iluminada, filhos correndo pelo jardim, viagens improvisadas e uma cumplicidade que ninguém jamais conseguiria quebrar. Naquela época, eu realmente acreditava que tinha encontrado minha metade, meu porto seguro, minha âncora e, ao mesmo tempo, minhas asas. O casamento aconteceu pouco depois. Foi simples, mas cheio de emoção. Eu usei um vestido que mal conseguíamos pagar, ele chorou ao me ver entrar, e eu pensei, este é o homem com quem vou compartilhar todos os meus dias. Era doce, era intenso, era promissor. Nossos amigos diziam que éramos feitos um para o outro, e eu alimentava essa ideia como se fosse uma verdade inquestionável. Mas a vida, eu aprendi, não se sustenta apenas em juras apaixonadas. Os anos passaram e, lentamente, os pequenos detalhes começaram a se perder no silêncio. Antes, ele me mandava mensagens no meio do dia só para dizer que sentia saudades. Depois, começou a esquecer. Antes, havia beijos demorados quando nos encontrávamos depois do trabalho. Mais tarde, havia apenas um aceno rápido, um oi apressado, como se eu tivesse me tornado parte do cenário. As brigas surgiram discretamente. Não eram explosões, mas discussões abafadas, que terminavam em longos silêncios. Ele passava mais tempo fora, sempre ocupado, sempre cansado. Eu tentava puxar assunto, mas parecia falar sozinha. A intimidade se tornou rara, os carinhos escassos, como se tivéssemos virado colegas dividindo o mesmo teto. E eu, que acreditava em amor inabalável, comecei a me sentir invisível dentro da minha própria casa. O dia em que ele pediu o divórcio foi o dia em que minha alma quebrou em 1000 pedaços. Ele não gritou, não brigou, apenas disse, com uma calma gelada, que não me amava mais. Eu fiquei paralisada, incapaz de processar aquelas palavras. Era como se alguém tivesse arrancado o chão sob meus pés. Perguntei se havia outra mulher, ele negou. Perguntei se havia algo que eu pudesse fazer, ele apenas repetiu que era tarde demais. Assinar aqueles papéis foi uma experiência surreal. Minha mão tremia, meu coração doía, e a sensação era de fracasso absoluto. Eu me vi como alguém que não conseguiu sustentar o próprio lar, que falhou em manter vivo um amor que jurava ser para sempre. Nos primeiros dias após a separação, eu acordava esperando ouvir o som da chave dele na porta, ou o barulho da risada dele na sala. Mas o silêncio era ensurdecedor. Eu me sentia perdida, como uma peça solta que já não se encaixava em nenhum lugar. Andava pela casa vazia, olhando para os objetos que ainda guardavam lembranças de nós dois, uma foto sorridente em uma viagem, uma caneca que ele usava todas as manhãs, o perfume que ainda pairava no ar. Ainda assim, em meio a toda a dor, eu tentava me convencer de que talvez fosse melhor assim. Talvez um casamento sem amor fosse apenas uma prisão, e a liberdade, embora amarga no início, pudesse ser uma chance de me reconstruir. Repetia para mim mesma que eu merecia mais, que merecia ser amada de verdade. Mas, no fundo, eu ainda não acreditava nisso. No fundo, eu ainda era a mulher abandonada, com o coração em pedaços, tentando entender onde, exatamente, tudo desmoronou. Foram apenas algumas semanas depois do divórcio. Eu ainda estava tentando reorganizar meus dias, aprendendo a cozinhar só para mim, a dormir em uma cama que parecia enorme demais, a preencher o silêncio da casa com música para não enlouquecer. Eu ainda tropeçava em lembranças por todos os cantos, e então, como uma facada pelas costas, veio a descoberta. Tudo começou com uma notificação boba no celular. Uma amiga em comum curtiu uma foto. Curiosa, cliquei. E lá estava ele, meu ex-marido, sorridente, com o braço em volta de uma mulher que eu nunca tinha visto antes. A legenda era algo simples, quase banal, mas devastadora. Meu coração encontrou seu lugar. Meu mundo girou. Eu mal conseguia acreditar no que via. O rosto dele iluminado, feliz, como se tivesse apagado todos os anos que passamos juntos.
E aquela mulher, jovem, bonita, radiante, parecia ser o centro do universo dele. No começo, tentei me convencer de que era apenas uma amizade, que talvez fosse cedo demais para tirar conclusões. Mas não demorou muito para os comentários surgirem. Amigos em comum deixavam mensagens nas fotos. Casal lindo. Vocês nasceram um para o outro. Felicidades aos dois. E eu, ali, encarando a tela, com a sensação de que alguém estava rasgando meu peito em pedaços. Eu queria gritar. Queria perguntar: como assim? Como alguém consegue, em tão pouco tempo, pular de um casamento para um novo relacionamento como se estivesse apenas trocando de roupa? Onde ficou o luto, a reflexão, o respeito pelo que vivemos? Uma mistura de raiva, ciúme e incredulidade me tomou. Eu me sentia enganada, diminuída, descartada. Era como se todos aqueles anos juntos tivessem sido facilmente substituídos por alguns sorrisos novos. Perguntava a mim mesma, noite após noite: será que já estava com ela quando ainda era casado comigo? Será que todo o tempo em que eu me sentia sozinha, ele já tinha encontrado outra para preencher esse espaço? O que mais me doía não era apenas vê-lo feliz com outra. Era a velocidade com que aconteceu. Parecia que nosso casamento tinha sido uma página em branco para ele, uma história que ele apagou sem hesitar, pronto para escrever uma nova. Enquanto eu lutava para levantar da cama, ele já posava para fotos apaixonadas. Comecei a evitar redes sociais, mas era impossível fugir. Alguém sempre me mandava uma mensagem, alguém sempre comentava: você viu? Diziam, como se fosse impossível não ver. Como se eu pudesse fechar os olhos para algo que ardia diante de mim. Eu me perguntava, repetidamente: como alguém pode substituir um casamento de anos em poucas semanas? Essa pergunta ecoava dentro de mim, martelando na minha mente até me deixar exausta. Porque, no fundo, eu sabia que não havia resposta capaz de me consolar. Talvez ele já tivesse se desligado de mim muito antes de pedir o divórcio. Talvez a verdade fosse que eu nunca ocupei o espaço que imaginei ter no coração dele. E essa constatação era ainda mais dolorosa do que vê-lo seguir em frente. Era como acordar para perceber que, enquanto eu acreditava em eternidade, ele já planejava o próximo capítulo. Achei que nada mais pudesse me surpreender depois de vê-lo seguir em frente tão depressa. Achei que já tinha engolido a dor de ser substituída, que já tinha me acostumado a vê-lo sorrir em fotos com outra mulher. Mas eu estava enganada. O verdadeiro golpe veio algumas semanas depois, numa manhã qualquer, quando abri as redes sociais sem imaginar que minha vida viraria novamente do avesso. A primeira coisa que vi foi uma foto profissional, daquelas que parecem capa de revista. Ele de terno, ela de vestido claro, o sol iluminando o rosto perfeito dela. A legenda era curta, mas devastadora: dissemos sim. Mal podemos esperar pelo grande dia. Meu coração parou. Ele ia se casar. Não apenas namorando, não apenas vivendo uma nova fase. Ele ia dar a ela o que, durante anos, eu acreditei que era só meu. O sonho de ser a esposa dele, de dividir uma vida inteira. A imagem dela me perseguia. Jovem, linda, com um sorriso radiante e um olhar de felicidade absoluta. Era como se tivesse sido moldada para ser a mulher ideal. Corpo impecável, cabelos brilhantes, pele sem falhas. Ao lado dela, eu me senti invisível, quase grotesca. Não demorou para a comparação cruel surgir dentro de mim. Ela é tudo o que eu não sou. Enquanto eu me via cansada, marcada pelo peso dos anos de um casamento que me sugava, ela parecia leve, fresca, cheia de vida. Enquanto eu carregava cicatrizes de discussões e noites solitárias, ela irradiava a pureza de quem nunca enfrentou a realidade dura de dividir uma rotina. E ele parecia rejuvenescido, como se finalmente tivesse encontrado a felicidade que nunca teve comigo. As pessoas ao redor celebravam. Centenas de curtidas, comentários de felicitações, amigos em comum exaltando o casal perfeito. Cada palavra que eu lia era como sal em uma ferida aberta. Eles nasceram um para o outro. Que história linda! O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Eu queria gritar, queria mostrar que antes daquele conto de fadas havia um casamento real, uma mulher real, que deu tudo de si e foi descartada como algo velho e ultrapassado. A humilhação queimava dentro de mim. Não apenas por ele ter seguido em frente tão rápido, mas por expor para o mundo inteiro que eu havia sido substituída com tanta facilidade. Era como se todos os anos da nossa vida juntos não passassem de um ensaio,
e agora ele finalmente tivesse encontrado sua estrela principal. Me senti traída, não apenas por ele, mas pela vida que juramos compartilhar. Como alguém que dizia me amar pôde virar a página tão depressa? Como ele pôde transformar nossa história em nada mais que um prólogo descartável para o romance dele com outra? Naquela noite, deitada sozinha na cama, uma sensação amarga tomou conta de mim. Eu não tinha apenas perdido um marido. Eu tinha perdido o papel que acreditava ser meu destino. E o pior, a nova protagonista parecia interpretar meu antigo lugar com perfeição. Depois do anúncio do casamento dele, minha mente não conseguia parar de repassar cada detalhe da nossa história. Era como se um projetor invisível começasse a exibir cenas antigas, algumas felizes, outras dolorosas, e eu me perguntava: em qual momento exatamente ele deixou de me amar? Ou pior, será que ele já tinha deixado há muito tempo, e eu simplesmente não percebi? No começo, tudo parecia perfeito. Lembro de quando ele aparecia na porta do meu trabalho, com um buquê improvisado de flores compradas na esquina, só para me ver sorrir. Das viagens baratas que fazíamos, rindo de tudo, mesmo quando o hotel era ruim ou a comida não prestava. Lembro da nossa primeira casa, pequena e apertada, mas onde tudo parecia mágico porque estávamos juntos. Eu acreditava que éramos um time, e que nada poderia nos abalar. Mas com o tempo, começaram os sinais. Pequenos no início, quase imperceptíveis. Ele parou de perguntar como tinha sido o meu dia. As conversas no jantar ficaram curtas, monossilábicas. Às vezes eu falava, e ele apenas assentia, os olhos grudados no celular. Quando eu reclamava, ele dizia que era cansaço do trabalho, que eu estava exagerando. Houve uma noite em particular que nunca esqueci. Estávamos sentados no sofá, e eu tentei me aproximar, encostar a cabeça no ombro dele. Ele se afastou com um gesto automático, quase impaciente. Estou cansado, não começa, ele murmurou, e continuou assistindo televisão. Naquele momento, senti como se tivesse sido empurrada para fora da vida dele, mesmo estando a centímetros de distância. Comecei a notar também as ausências. Antes, ele me ligava quando trabalhava até tarde. Depois, simplesmente desaparecia por horas. Quando eu perguntava, ele dizia que estava ocupado em reuniões ou que tinha saído com colegas. Mas havia sempre um tom evasivo, como se escondesse algo. Eu tentava confiar, repetia para mim mesma que casamento se baseia em confiança. Mas, no fundo, a dúvida já começava a corroer meu coração. Recordo de um aniversário meu em que esperei o dia inteiro por uma surpresa, por um gesto de carinho. Quando ele chegou em casa, tarde da noite, trouxe apenas um bolo comprado de última hora e disse parabéns como quem cumpria uma obrigação. Não havia brilho nos olhos, não havia entusiasmo. Era como se ele tivesse esquecido que aquele dia importava para mim. E havia os momentos em que eu o pegava distraído, sorrindo para o celular. Quando perguntava com quem falava, ele sempre respondia de forma vaga: um amigo do trabalho, um colega, nada demais. Eu queria acreditar. Mas a forma como ele rapidamente bloqueava a tela ou virava o telefone para baixo me deixava inquieta. Essas memórias agora voltam com força, e eu não consigo evitar de conectá-las à imagem da noiva dele. Será que era ela? Será que, enquanto eu me debatia para salvar um casamento que escorria pelos meus dedos, ele já estava alimentando outro amor? Houve também aquele jantar em que sugeri fazermos terapia de casal. Eu estava desesperada, queria lutar pelo que tínhamos. Mas ele riu, como se fosse absurdo. Não precisamos disso. Você é que complica tudo, disse, e voltou ao celular. Hoje percebo que ele não queria consertar nada porque, provavelmente, já tinha desistido de nós. Quanto mais penso, mais me convenço de que o amor dele terminou muito antes do divórcio. Talvez, de alguma forma cruel, eu tenha sido a última a perceber. Eu me esforçava para reacender a chama, enquanto ele já apagava as luzes e trancava as portas do coração. Esses flashbacks me atormentam porque revelam algo que eu me recusei a enxergar. Nosso casamento não terminou de repente. Ele foi se desfazendo aos poucos, em silêncios, em olhares desviados, em ausências disfarçadas de trabalho. E, talvez, em mensagens escondidas para uma mulher que agora ocupa o lugar que um dia foi meu. Essa constatação me dilacera, mas também me abre os olhos. Talvez eu nunca tenha perdido realmente o homem que pensei ter, porque, no fundo, ele já não existia há muito tempo. Não planejei, não procurei, e talvez por isso o impacto tenha sido ainda maior.
Foi um acaso cruel do destino que me colocou diante dela, frente a frente, pela primeira vez. Eu estava em um café no centro da cidade, um lugar pequeno e aconchegante onde costumo ir quando quero fugir dos meus próprios pensamentos. Era uma manhã comum, eu lia um livro para distrair a mente, tentando não pensar nele, e muito menos nela. De repente, ouvi o som de risadas entrando pela porta. Levantei os olhos, quase por reflexo. E lá estava ela. A noiva dele. A mulher perfeita. Reconheci na hora, embora nunca a tivesse visto pessoalmente. O rosto dela já era uma sombra constante na minha mente, estampado em fotos sorridentes nas redes sociais. Mas ver de perto foi diferente, muito mais devastador. Ela usava um vestido leve, azul claro, que realçava ainda mais a juventude da pele impecável. O cabelo caía em ondas suaves sobre os ombros, brilhando sob a luz do sol que atravessava a vitrine do café. O sorriso dela preenchia o ambiente inteiro, como se não houvesse espaço para mais nada. Era radiante, confiante, dona de si. E, ainda assim, havia algo estranho. Algo que me deixou inquieta. Enquanto ela se aproximava do balcão para pedir, percebi melhor seus traços. O nariz delicado, os olhos grandes e expressivos, o jeito como mexia os cabelos com naturalidade. Tudo parecia tão familiar. Uma sensação incômoda de déjà vu percorreu meu corpo. Eu conhecia aquele rosto, de algum lugar, de algum momento. Me escondi atrás do meu livro, como se pudesse desaparecer, mas não consegui evitar de observar cada detalhe. O tom da voz dela, melodioso, soava como uma lembrança distante que eu não conseguia situar. Os gestos, o modo como inclinava a cabeça ao ouvir o atendente, até a maneira de sorrir, tudo me fazia pensar: eu já vi isso antes. Meu coração começou a bater forte, as mãos suadas tremiam em cima da mesa. Era como se o universo inteiro estivesse prestes a revelar algo que eu não queria descobrir. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava encarar. Foi quando ela se virou ligeiramente, segurando a xícara de café. Nossos olhares se cruzaram, rápidos, quase acidentais. Mas naquele segundo, tudo fez sentido. Aquele olhar. Eu já conhecia aquele olhar. Não era apenas familiar. Era íntimo, próximo, inconfundível. De repente, uma avalanche de memórias tomou conta de mim. Festas em que ela aparecia ao fundo, sorrisos discretos trocados entre ela e ele, pequenas coincidências que antes eu havia ignorado. A lembrança de uma amiga que ele mencionava de vez em quando, sempre com naturalidade, como se não fosse nada demais. E ali, naquele instante congelado, percebi. Ela não era uma estranha. Ela sempre esteve por perto. Um frio percorreu minha espinha, como se finalmente tivesse colocado as peças de um quebra-cabeça que eu nunca quis montar. Não era apenas que ele tinha seguido em frente rápido demais. Não era apenas que ele havia encontrado uma nova mulher para substituir a esposa que deixou. A verdade era muito mais cruel. Ela já fazia parte da nossa história, silenciosa, escondida, enquanto eu lutava para salvar algo que já estava condenado. A revelação me atingiu como um soco. O café parecia girar ao meu redor, e o som das vozes se tornava distante, abafado. Eu sabia, com uma certeza dolorosa, que ela não havia chegado depois do fim. Ela estava ali antes mesmo do divórcio, talvez antes mesmo de eu perceber que o casamento estava desmoronando. E naquele momento, ao encarar o rosto dela de perto, eu soube de tudo ponto naquele café. Enquanto ela sorvia seu cappuccino e sorria para a atendente, eu não conseguia desgrudar os olhos dela. Cada detalhe parecia gritar dentro da minha cabeça, e a sensação incômoda de familiaridade se tornava insuportável. Era como se minha mente quisesse me proteger, adiando a conclusão inevitável. Mas não dava mais para negar. De repente, um nome ecoou na minha mente como um trovão: Clara. Sim, era isso. Clara, a colega de trabalho dele. Quantas vezes ele mencionou esse nome de maneira casual? A Clara disse isso. Vou sair mais tarde porque Clara pediu ajuda num projeto. Ah, encontrei a Clara na hora do almoço. Eu me lembrava perfeitamente. Ela sempre foi apresentada como só uma colega, apenas mais uma entre tantos rostos do escritório. Eu nunca suspeitei de nada, ou, melhor, nunca quis suspeitar. Agora, diante dela, percebi com horror que Clara nunca foi apenas uma colega. Ela foi presença constante, discreta, sorrateira. Sempre por perto, sempre à sombra, até que finalmente ocupou o lugar que antes era meu. O estômago se revirou.
Senti uma náusea tão forte que precisei segurar firme na mesa, com medo de desmaiar. Meu coração disparava, as mãos tremiam. Raiva, dor, incredulidade, tudo se misturava como um veneno correndo pelas minhas veias. Eu me senti ridícula, enganada, feita de tola durante anos. Enquanto eu acreditava estar lutando por meu casamento, ele já tinha encontrado consolo nos braços dela. E o pior de tudo é que as peças se encaixavam perfeitamente. Aquelas noites em que ele chegava tarde demais, alegando estar atolado de trabalho. As mensagens rápidas que ele digitava e escondia quando eu entrava no quarto. As desculpas frias para não viajarmos juntos nos fins de semana. Clara estava sempre lá, silenciosa, esperando. A clareza repentina me feriu mais do que qualquer grito poderia. Não era só a dor de ter sido deixada, era a humilhação de perceber que fui traída bem debaixo do meu nariz. Que minha vida conjugal já era uma mentira muito antes de eu assinar os papéis do divórcio. Eu me lembrava de uma festa da empresa em que ele insistiu para que eu fosse. Lá estava ela, sentada a poucos metros de nós, sorridente, conversando com colegas. Eu a cumprimentei, sem imaginar nada. Mas, naquela noite, percebi que ele parecia inquieto, desconfortável. Na época, atribuí isso ao estresse do trabalho. Hoje, percebo que era porque ela estava lá, porque os olhares entre os dois carregavam um segredo que eu não sabia decifrar. Senti uma onda de raiva me consumir. Não apenas contra ele, mas também contra ela. Contra aquela mulher que sorri tão docemente agora, como se nunca tivesse roubado nada de mim. Contra alguém que teve a audácia de se aproximar, fingindo ser apenas uma colega, quando na verdade já era cúmplice da destruição da minha vida. E, no entanto, junto da raiva, havia também uma dolorosa lucidez. Eu finalmente enxergava. A verdade estava diante de mim, nua e crua. Ele nunca me deixou para começar de novo. Ele apenas oficializou uma traição que já existia há muito tempo. Clara não era o futuro dele. Clara era o presente escondido durante o meu passado. Naquele instante, dentro daquele café sufocante, percebi que não havia nada que eu pudesse ter feito para salvar nosso casamento. Não era falta de esforço, não era falta de amor da minha parte. Era simplesmente porque ele já não estava comigo. O corpo dele estava em casa, mas o coração dele já tinha mudado de endereço. E essa constatação, embora devastadora, também trouxe uma estranha sensação de clareza. Eu finalmente entendia o que aconteceu. Eu finalmente vi a verdade que, por tanto tempo, me recusava a aceitar. Mas junto da clareza veio também a certeza amarga. Eu nunca mais seria a mesma depois daquela revelação. Nos dias que seguiram ao encontro no café, eu me senti como alguém que tivesse levado um golpe certeiro no estômago. A revelação de que Clara já fazia parte da minha vida conjugal, escondida nas sombras, foi devastadora. Chorei, gritei em silêncio, mergulhei em memórias que agora pareciam contaminadas. Mas, pouco a pouco, algo inesperado começou a nascer dentro de mim. Uma clareza, quase como uma libertação. Porque, no fundo, percebi que não perdi nada. Eu sempre me culpei, me perguntei o que poderia ter feito de diferente, em quais momentos deixei de ser suficiente. Mas a verdade é que ele já não era o homem que eu acreditava. Nunca foi, talvez. O amor que me vendia era frágil, cheio de brechas, sustentado mais pelas minhas esperanças do que pela dedicação dele. Eu me agarrava à imagem de um marido ideal, mas essa imagem nunca correspondeu à realidade. Ao enxergar Clara ao lado dele, percebi que não era um troféu que ele conquistara, não era um final feliz. Ela não era a vitória dele sobre mim. Pelo contrário. Ela era a prova viva do engano, do atalho que ele escolheu em vez da honestidade. O casamento deles não começava do zero, limpo e puro. Começava sobre ruínas, sobre mentiras e traições. E, no fundo, eu sabia, tudo aquilo que começa assim carrega consigo o peso do passado. Ele pode sorrir nas fotos, posar ao lado dela como se fosse o homem mais apaixonado do mundo. Mas eu sei o que existe por trás desse sorriso. Sei das ausências, dos silêncios, das desculpas fáceis. Sei que um dia, talvez, ela também sentirá o vazio que eu senti. E não é desejo de vingança, é apenas a certeza de que máscaras não se sustentam para sempre. E eu, que me sentia derrotada, percebi que, na verdade, fui liberta. Eu estava presa a um homem que nunca me ofereceu a verdade, que não soube valorizar o amor que eu dei. Agora, pela primeira vez em anos, posso respirar sem carregar a sombra dele.
Não foi uma perda. Foi uma chance. Uma chance de me reconstruir, de redescobrir quem sou sem estar à sombra de alguém que me diminuía em silêncio. Uma chance de olhar para o espelho e ver mais do que uma mulher traída. Ver alguém forte o bastante para sobreviver ao fim de um sonho e ainda assim encontrar forças para sonhar de novo. Hoje, quando penso nele e em Clara, não sinto mais o peso sufocante que me esmagava. Sinto apenas distância, como se fossem personagens de uma história que não me pertence mais. O capítulo deles não é meu. O meu começa agora. E, neste novo capítulo, não há espaço para mentiras, nem para fantasmas do passado. Só há espaço para mim, para a mulher que aprendeu, da forma mais dura, que ser deixada não significa ser derrotada. Significa estar livre para, enfim, encontrar algo verdadeiro. Eu me ergo das cinzas não como vítima, mas como sobrevivente. Ele pode ter escolhido outra, mas eu escolho a mim mesma. E essa, sim, é a escolha mais libertadora de todas.